Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala pessoal, professor William Cunha na área com vocês para mais um bloco aqui
da nossa matriz, da nossa disciplina de processo civil pelo Objetivo Concurso. Bora lá para mais um bloco, mais exercícios, tá? Neste bloco, vamos tratar também da questão que envolve intervenção de terceiros, tá? Vamos tratar também de poderes que envolve o juiz, principalmente, tá? Essa questão que envolve poderes do juiz, beleza? Então vem cá comigo, a nossa tela aqui de conteúdo. Tá aí nossa primeira questão, iniciando mais um bloco, tá? E a questão que envolve o tema intervenção de terceiros, né? Pessoal, intervenção de terceiros é quando um terceiro, né, ele tem interesse em, digamos assim, invadir a relação processual, né? Por quê? Porque, de fato, tem algo que o atinge, né? O atinge, né? É como você jogar água em alguém e essa água respingar, né? Reverberar nessa pessoa. Então, acaba ocorrendo a questão da intervenção de terceiros. Né? Moçada, olha o que é interessante na intervenção de terceiros. É que, quando há partes e há um sentenciamento, né, o efeito ele pode ser endoprocessual, do processo, que limitado somente às partes, aquelas que estão, né, A e B, mas existe também a questão que não é só endoprocessual, né? Porque pode ser que a sentença, os efeitos deixem de ser endoprocessual e acabe se tornando também algo extraprocessual, podendo atingir um terceiro, né? Justificando assim a possibilidade de uma intervenção de terceiros. Ou seja, toda vez que o terceiro ele for atingido, direta ou reflexamente pela decisão proferida em um processo, ele vai se tornar uma parte legítima para ingressar no processo, não vai? Vai sim, William. Então, é isso aqui que nós estamos vendo aqui. Moçada, nós temos aqui, ou seja, trata-se, portanto, de um fato jurídico processual que implica a modificação de processo que já existe, a intervenção de terceiros, tá? Pessoal, e esse terceiro, o que é que a gente pode falar sobre ele? Terceiro é quem não pede, não tem pedidos formulados contra si, né? Beleza? É parte quem pede ou quem tem pedido formulado contra si. Terceiro não é parte, né? Então, mas ele tem legitimação, ele se torna legitimado a partir do momento que há efeito sobre ele, o atinge. Beleza? E aí, nós vamos ver aqui as duas principais intervenções de terceiros. Né? Sempre costumo dizer que as duas principais é a chamada denunciação à lide, tá? Denunciação à lide e o chamamento ao processo. Essas duas são bem conhecidas, o examinador gosta delas, né? Tem predileção por elas. Moçada, bora lá. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiros forçada, fundada em direito de regresso, por meio da qual gera acumulação de ações judiciais. Se o denunciante for o réu, essa modalidade de intervenção deverá ser apresentada no prazo para contestar. Tá certo ou tá errado? Pessoal, tá certo. Isso aqui é a chamada denunciação à lide. Então, a denunciação à lide é uma forma de intervenção forçada de terceiro em um processo que já está pendente e tem cabimento à vista da afirmação pelo denunciante
da existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica. Tá? Ou seja, convoca-se o terceiro para participar do processo, auxiliando e denunciando ao mesmo tempo, auxiliando, né, e denunciante ao mesmo tempo em que contra esse mesmo terceiro se propõe o que? Uma demanda de regresso para a eventualidade de o denunciante sucumbir na causa, né? Então, é exatamente isso que acontece na denunciação à lide. Pessoal, a denunciação à lide, ela fica ali entre os artigos 125 a 129, né? Do Código de Processo Civil. E ela envolve o direito de regresso de uma parte contra a outra. Nesse caso da denunciação à lide, nós temos o quê? Nós vamos ter duas relações jurídicas processuais envolvidas, né? Sendo que uma vai dependerá do resultado da primeira. Beleza? Ok. Então, a denunciação à lide basicamente é isso. O artigo 125 diz assim, né? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, tá? Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Também aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Pessoal, na primeira hipótese do artigo 125, inciso 1, envolve o denominado direito de evicção, ou seja, a hipótese na qual o comprador do imóvel, se vier a perder a propriedade por ação de um terceiro, ele vai poder buscar os direitos que resultam da evicção. Dito de uma forma mais simples, ele poderá buscar a ação de indenização em face do vendedor do imóvel. E vender um imóvel com problema. Ou seja, a chamada evicção. O comprador do imóvel, se ele vier a perder a propriedade por uma ação desse terceiro aí, desse terceiro que entra, ele vai fazer o quê? Ele vai, de uma forma bem simples, didaticamente explicando, ele vai poder buscar uma ação de indenização em face do vendedor, daquele cara que agiu de má fé e vendeu um imóvel problemático. Esse imóvel ainda tinha por direito esse terceiro, ok? Uma outra hipótese do inciso 2 do artigo 125, tá? Aqui é igual a direito de evicção, só te relembrando. Tá? Uma outra hipótese do artigo 125, inciso 2, é a questão que envolve, ela é mais ampla, né? E ela possibilita o direito de regresso quando houver previsão em lei ou em um contrato. Nesse caso do inciso 2, se vencido da primeira ação, o réu poderá exercer o direito de regresso em relação a quem estiver pela lei ou por contrato obrigado a indenizar. Beleza? Uma pessoa ingressa com a ação contra um agente estatal por excesso de autoridade, né, em uma fiscalização de rotina, a partir de uma auditoria tributária. Nesse caso, se o Estado ele for condenado pela prática do ilícito contra o autor, o que é que acontece? Os agentes estatais, eles podem sofrer uma ação regressiva. Não é verdade? É verdade, William. Ou seja, o Estado pode fazer uma denunciação à lide, pode vir com uma ação regressiva contra esses agentes estatais. O Estado não vai pagar isso sozinho.
Ou seja, se a ação ela for julgada procedente para essa pessoa, para a vítima, o Estado vai exigir responsabilização dos agentes estatais através de uma ação regressiva, né? Ação regressiva. Ou seja, eu não vou pagar isso sozinho, tá? Então, as hipóteses de denunciação à lide é do alienante imediato para o exercício dos direitos resultantes de uma evicção e uma segunda hipótese envolvendo daquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Beleza? Tranquilidade? Vamos que vamos. Julgue o item a seguir referentes ao tema intervenção de terceiros. Considera a seguinte situação hipotética. Após ter adquirido imóvel de Roberto, Caio foi citado em ação judicial reivindicatória ajuizada por Pedro, que alegava ser o verdadeiro proprietário do bem. Nessa situação, para que se garanta o direito que a evicção do bem venha a trazer, Caio deve trazer Roberto à lide, mediante o instituto denominado chamamento ao processo. Amigo, parece que o examinador aqui tentou te induzir a erro, né? Houve uma confusão. Essa questão ela está errada, né? Ela está errada porque não é chamamento ao processo. O direito de evicção, nós acabamos de ver que ele deve ser requerido por meio de quê? Da denunciação à lide. Direito de evicção é igual a uma modalidade de intervenção de terceiros chamada o quê? Denunciação à lide. Beleza? E não de chamamento ao processo. São duas coisas diferentes, né? Denunciação à lide nada tem a ver com chamamento ao processo, tá? Pessoal, chamamento ao processo a gente já vai ver, tá? Então, só cuidado com relação a essa questão que envolve as duas. São modalidades de intervenção de terceiros, mas em situações diferentes, tá? Então, cuidado também com relação aos outros dispositivos, não só o artigo 125, certo? Beleza, tranquilidade. Bora lá para a questão de número 3, né? Questão número 3. Renata ajuizou a ação judicial. Renata ajuizou a ação judicial contra Mara, com a finalidade de reivindicar a propriedade de imóvel que Mara havia adquirido recentemente de Clara. Né? A assertiva é, nessa situação, para receber direito decorrente da evicção, Mara deverá provocar o ingresso de Clara no processo judicial por intermédio da modalidade de intervenção de terceiros, denominada chamamento ao processo. Então, veja que ele coloca uma contextualização, ele coloca um caso, e ele quer que o aluno saiba diferenciar o que é uma denunciação à lide de um chamamento ao processo, né? Então, dentro desse mesmo pacote aí, mas que existem diferenças. Tudo bem? Pessoal, tá errado aqui, né? Tá errado porque o enquadramento do artigo 125, inciso 1, nós vimos isso. O CPC, ele traz a modalidade de denunciação à lide, através do instituto chamado evicção, né? Não é isso que nós vimos? Então, só toma esse cuidado, para você não confundir. Mais uma vez, eu te chamo a atenção para isso.
Tá? Eu te chamo a atenção para isso. Bora lá? Não é bicho de 7 cabeças, né? Mas você tem que ter atenção, você tem que estar ligado, beleza? Moçada, no que tange as modalidades de intervenção de terceiros, né? Bora lá. O chamamento ao processo dá-se na única hipótese em que o réu fiador trouxer aos autos o devedor principal para responder solidariamente aos termos da ação pessoal. De acordo com o artigo 130 do CPC, existe mais de uma hipótese em que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Porque no chamamento ao processo será requerido pelo réu em 3 hipóteses. Admite-se chamamento ao processo não é mais denunciação à lide, eu agora falo de chamamento ao processo na situação admite-se na situação admite-se o chamamento por exemplo, do afiançado quando o fiador for demandado, tá? Beleza. Admite-se nessa hipótese quando ele for demandado. Tudo bem, beleza. O que mais, Willami? Admite-se o chamamento ao processo dos demais fiadores quando a ação for proposta, olha aí, hein? Ou seja, eu não vou pagar sozinho, apenas contra um deles. Bem? Eu não vou pagar sozinho, meu amigo. E admite-se também o chamamento ao processo dos demais devedores, lembrando a você, solidários, quando o credor ingressar apenas contra um deles. Apenas contra um deles. Beleza? Ok. Essas são as situações em que se admite o chamamento ao processo. Pessoal, o chamamento ao processo, ele se encontra lá no artigo 130 ao artigo 132 do CPC. Chamamento ao processo é uma intervenção forçada de um terceiro que tem por objetivo ele chamar ao processo todos os possíveis devedores de uma determinada obrigação, a fim de que se forme um título executivo que a todos apanhe a todos, abarque a todos. Ou seja, meu amigo, eu não vou chamar só um, não. Beleza? Ou seja, vai se abrir o polo passivo da demanda, né?
Se a dívida ela é comum, então é legítimo o chamamento ao processo? É. Oportunidade, neste caso, em que vai se abrir, vai se ampliar o polo passivo da demanda. Então, essas são as hipóteses, como eu falei. Tá? Beleza? Tranquilidade. Chamamento ao processo, né? O fiador, né? O fiador vai ser o fiador, o afiançado ele é chamado, o fiador também, né? Bora lá, todo mundo vai junto dentro do pacote. Então, essas são as hipóteses de chamamento ao processo. Beleza, tranquilidade. Ok. Pessoal, agora muda a chave porque nós vamos para onde? Nós vamos para uma coisa chamada o quê? Poderes, deveres e responsabilidade do juiz, né? Principalmente isso que envolve poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Compete ao juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, podendo constar de eventual transação, ponto não suscitado pela petição inicial. Moçada, cuidado com essa parte que envolve poderes relacionados ao juiz, tá? Tá correto? Tá correto. Compete ao juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, podendo constar de eventual transação, ponto não suscitado pela petição inicial. Pessoal, o artigo 139 do CPC é importantíssimo que você fique atento a ele. Beleza? Pessoal, inclusive é dada a liberdade conferida às partes, né? Não há qualquer impedimento para que transacionem sobre o ponto eventualmente não abordado na petição inicial. Inclusive, é dada a liberdade conferida às partes, lá no artigo 139. Então, cuidado com o artigo 139. Ele é importante, tá? Cuidado com essa questão que envolve, porque diz assim: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código. E aí, o artigo 139, ele tem um rol de 10 deveres do juiz. Você não pode deixar de ler o artigo 139. Assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, e por aí vai, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar um cumprimento de ordem judicial. Também é dever do juiz. Bem? É dever do magistrado adotar tais medidas. Bem? Beleza. Ok. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Beleza. Então, muito cuidado com essa parte de deveres, poderes do juiz, tá bom? Aí nós temos a sexta questão. Quanto à atividade processual do juiz, julgue, é defeso a ele impedir que as partes se sirvam do processo para praticar ato simulado? Tá errado, pessoal, tá? Quanto à atividade, é defeso a ele impedir que as partes se sirvam do processo para praticar ato simulado? Errado, né? Pessoal, mais uma vez, eu digo ao que para vocês? Muito cuidado com o artigo 139, tá? Muito cuidado com essa questão que envolve o artigo 139.
Pessoal, quanto à questão de número 6, ela está incorreta. Nos termos do artigo 142 do CPC, o juiz ele proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, ampliando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Beleza? Então, cuidado com o artigo 142. Cuidado também com a questão que envolve o artigo 143 do CPC. Por que, Willamir? Porque aqui fala da questão que envolve a responsabilidade civil e regressivamente por perdas e danos do juiz. O juiz vai responder civilmente e regressivamente por perdas e danos em algumas situações. Está lá no artigo 143, né? Ou seja, a responsabilidade civil do magistrado, né? Beleza? Muito cuidado com isso, ok? Vem cá comigo, na nossa tela aqui de conteúdo. Moçada, bora lá, vamos finalizando mais esse bloco. Já já a gente volta com mais processo civil, tá? Já já a gente volta com mais processo civil, ok? E aí, para mais conteúdo, e eu espero que você esteja anotando tudo no teu caderno. Eu espero que você esteja tendo todo o cuidado dos apontamentos dos principais dispositivos, que isso vai fazer uma enorme diferença na tua prova, ok? Seja qual for que envolva o processo civil, beleza? Tchau, tchau. Fique com Deus. Até o próximo bloco. Já já a gente volta com mais conteúdo na tela. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala pessoal, professor Willamir Cunha na área com vocês para mais um bloco, mais processo civil em exercício, mais conteúdo, né? E agora nesse bloco nós vamos falar sobre atos processuais, né? Tudo aquilo que envolve os atos processuais, prazo, tempo, tá? Bora lá, vem cá comigo com o nosso conteúdo aqui na tela. Agora fazendo essa transição aqui de mim para o conteúdo ao qual eu vou apresentar a vocês. Pessoal, tá aí mais uma questão que envolve o assunto atos processuais, forma dos atos, né? Forma dos atos, a questão que envolve também tempo e lugar dos atos processuais, beleza? O Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais corram em segredo de justiça como regra geral, sejam registrados eletronicamente em padrões fechados para assegurar sua confidencialidade. C. Independam de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Gabarita a letra C, né? Coloquei aqui nessa questão múltipla escolha porque eu achei ela bem rica. Essa questão que envolve aqui a letra C se encontra lá no artigo 188, tá? 188 do CPC. Porque aqui ele
O artigo 188 do CPC nada mais é do que um princípio chamado princípio da liberdade da forma e da instrumentalidade das formas. Ou seja, os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Não importa a forma como eles são feitos, né? Salvo quando a lei assim exigir, tá? De maneira expressa, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Tá? De acordo com o artigo 189, a letra A está errada, né? Do CPC, né? A regra geral é que os atos processuais sejam públicos, somente em determinadas situações tramitarão em segredo de justiça, pessoal. Beleza? Letra B também está incorreta, né? De acordo com o artigo 195 do CPC. Bem? A letra D também está incorreta de acordo com o próprio artigo 188. E a letra E também nos termos do artigo 191 do próprio CPC. Beleza? Tranquilidade. Moçada, interessante a gente nós relembrarmos a questão que envolve os pronunciamentos do juiz, né? Só para você ficar esperto, atento a essa questão que envolve os pronunciamentos do juiz com relação aos atos. Tá? Pessoal, os pronunciamentos do juiz, os pronunciamentos judiciais, ao longo de todo um procedimento, o juiz ele também pratica e participa de diversos atos processuais, né? Todos nós sabemos disso, não é verdade? Ao longo do processo. O juiz ele exerce, por exemplo, a presidência e o poder de polícia na audiência, não é verdade? Ok, o não é verdade. Trata-se de um ato material praticado pelo magistrado. Né? Trata-se de um ato com relação a um ato material praticado pelo magistrado, não é verdade? Agora, para o nosso estudo aqui nesse tópico, interessam, sabe o quê? Os pronunciamentos judiciais. E o que são os pronunciamentos judiciais? Os pronunciamentos judiciais são atos processuais que são praticados somente pelo magistrado. Pronunciamentos judiciais. Quais são eles, Willami? Bora lá. Sentenças. É verdade? Decisões. Decisões interlocutórias. Qual é o outro, Ilan? E os despachos, né? Então, esses são os pronunciamentos judiciais. Esses são aqueles atos que são realizados somente por um juiz. Beleza, tranquilidade. Moçada, pronunciamentos do juiz, eles se encontram lá no artigo 203 do CPC. Tá? Por exemplo, a sentença, ela é o pronunciamento judicial que dá fim à atividade jurisdicional.
da fase de conhecimento ou extingue o quê? A ação de execução. Ok. Sentença é uma decisão que põe fim à fase de conhecimento, extingue a execução. O que for previsto como sentença em procedimento especial. Decisão interlocutória, William. Decisão interlocutória envolve pronunciamentos judiciais que ocorrem no curso do processo que resolve questões incidentes. Ou seja, toda e qualquer decisão proferida pelo magistrado que não coloque fim à fase de conhecimento, ela é uma decisão interlocutória. Beleza? Da decisão interlocutória, cabe uma coisa chamada agravo de instrumento. Se combate, tá? Beleza? Ok. Se combate isso. William, o que é despacho? O despacho é o ato praticado pelo juiz sem um cunho decisório. Tem a finalidade somente de impulsionar o processo. Ele vai impulsionando, ele vai empurrando o processo, grosseiramente falando. São denominados atos de mero expediente. Por quê? Ele não contém conteúdo decisório. Tá? E esses despachos aqui, muito cuidado, porque eles são irrecorríveis. Tudo bem? Não se recorre a um despacho. Tudo bem? Eles são irrecorríveis. Tudo bem? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque não possui conteúdo decisório o despacho. Beleza, tranquilidade. Bora lá para a questão de número 2. Gostado? Pedro ajuizou demanda contra Renato, um pedido único de indenização por danos materiais e em sua defesa a existência de prescrição. Tá? Posteriormente, acolhido o argumento levantado por Renato, o magistrado pôs termo ao processo por meio de espécie de pronunciamento classificado como o quê, hein? E aí? Ato meramente ordinatório, despacho, decisão interlocutória, decisão monocrática. E aí, qual foi esse ato aqui ao qual foi realizado desses que nós falamos aqui? Pessoal, o gabarito é letra E, né? Sentença. Os termos do artigo 203, inciso ou parágrafo 1º do CPC, o ato por meio do qual o juiz extingue a execução é sentença, conforme estabelecido no artigo 203, inciso 1, parágrafo 1, primeiro. Beleza? Ok. No caso narrado, o juiz o quê? Ele pôs fim ao processo ao acolher a alegação do réu de que houve o quê? Uma prescrição, não foi isso? Ou seja, se trata de uma sentença. De acordo até mesmo com o artigo 487, inciso 2 do CPC. Quando o juiz declarar a prescrição, haverá a extinção do processo com resolução de mérito. Verdade? Ok. Não é ato meramente ordinatório, né? Pois os atos ordinatórios são aqueles praticados por servidores. Tá? São praticados por servidores, beleza? Independentemente de despacho, tá? Beleza? É o artigo 203, inciso 4.
Inciso não, parágrafo 4º. Confundindo inciso com parágrafo hoje. Estou insistindo em confundir os dois. Beleza, pessoal? Ok. Não é despacho, né, pessoal? Não é um ato que impulsiona, né? Nem muito menos decisão interlocutória, né? Porque decisão interlocutória tem conteúdo decisório, mas que não põe fim ao processo. Beleza? Ok, assim. Vamos lá, terceira questão. Acerca dos atos processuais, julgue os seguintes itens. De acordo com o Código de Processo Civil, os atos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e atos ordinatórios. Pessoal, tá certo ou tá errado? Tá incorreto, né? Tá errado. Pessoal, o juiz, ele tem pronunciamentos judiciais, né? Ou seja, que só ele realiza, que são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Os atos ordinatórios são atos das secretarias. Né? Beleza? Então tá errado. É o famigerado, é o famoso artigo 203 do CPC. Beleza? Tranquilidade. Agora nós. Acerca dos atos processuais, né? Quarta questão. Decisão interlocutória consiste no ato pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Tá errado, né? A sentença que põe fim à fase cognitiva, a sentença ela põe fim à fase cognitiva. A decisão interlocutória é toda decisão que não encerra a fase de conhecimento. Ou seja, toda decisão que não é sentença. É verdade? Está errado. A quarta questão está errada, né? Beleza, tranquilidade. Ok, assim. Moçada, vamos para mais uma questão, então. Ato processual eletrônico. Ato processual eletrônico pode ser praticado em qualquer horário, desde que até às 20 horas do último dia do prazo. Do último dia do prazo. Tá certo ou tá errado? Pessoal, tá errado, né? Tá errado porque, né, o artigo 213, eu escolhi também essa questão que envolve atos processuais eletrônicos. Os atos processuais eletrônicos. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo. Tá? Até às 24 horas. Tudo bem? Moçada, cuidado com relação à parte que envolve essa questão de atos processuais eletrônicos. Bora lá relembrar algumas coisinhas importantes. Pessoal, temos alguns dispositivos que tratam disso, tá? O artigo 193... O artigo 193. Cuidado com ele, tá? Do CPC. O artigo 194 também.
do CPC. Né? Pessoal, no processo eletrônico, cuidado com essa questão que envolve. Cuidado com essa questão que envolve processo eletrônico. O artigo 194 diz assim: sistemas de automação processual, respeitada a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados, informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções. Pessoal, o artigo que eu acabei de citar é o artigo 194. Ele deixa determinado que o processo, o sistema eletrônico, embora ele tenha como característica a celeridade, ele não pode deixar de atentar a determinadas garantias processuais. Tá? Então, essa norma ela é muito importante. Então, bora lá. No processo eletrônico, deve ser garantido o quê? Bora lá. Vou colocar aqui assim. No processo eletrônico, deve ser garantido que a disponibilidade, o que mais? A independência, da plataforma computacional. Olha o que é que deve ser garantido no processo eletrônico. Não é porque é um processo eletrônico que não vai ter garantias, né? A questão que envolve a acessibilidade, bem. Uma outra questão também importante que você não pode esquecer é o quê? A interoperabilidade dos sistemas. Habilidade dos sistemas. Serviços, dados, informações e o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Beleza? Então, essas garantias você tem que guardar. Cuidado também. E essa questão também tem relação com o artigo 195 do CPC. Não esqueçam, beleza? Temos mais uma questão, o item a seguir. É dever do magistrado manifestar-se de ofício quanto ao inadimplemento de qualquer negócio jurídico processual válido, celebrado pelas partes. Conforme expressa a determinação legal, as convenções processuais devem ser objeto de controle pelo juiz.
sabe? Cuidado com essa questão, tá? Envolve aqui essa parte do envolve aqui juízes. Só fique esperto com relação a essa parte. É dever do magistrado, tá na verdade incorreto. De acordo nos termos do artigo 190 do CPC, o juiz somente pode e deve intervir no negócio jurídico processual firmado entre as partes quando este for considerado nulo, abusivo, ou quando uma das partes se encontrar em situação de vulnerabilidade em relação à outra. Então, cuidado com o artigo 190 do CPC. Beleza? Ok. Foi bom demais essas questões desse bloco, mas vem cá comigo. Faz essa transição aqui para mim, joga aqui para mim. Galera, vamos ficando por aqui nesse bloco de processo civil em exercício. Já já a gente volta com mais processo civil na veia. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo bloco. Tchau, tchau. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.